Olá, pessoal, eu sou Cássio Bettini e hoje eu tenho o prazer de estar falando com uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito apreço, é um amigo de infância mesmo, coisa de 8 anos, na idade da minha neta aqui, mais ou menos, né, Ed? E em Marília, a gente era vizinho, fomos vizinhos em Marília, e o Edno hoje, ele está morando em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos, e lá ele tem uma empresa de agenciamento de atletas, e é com esse cara que a gente vai ter o prazer de falar agora. Edno, seja bem-vindo, cara, espero que todo mundo fique antenado no papo, tenho certeza que vai ser muito produtivo. Poxa, legal, muito obrigado. Bom dia aí para você, para todos os ouvintes e espectadores aí do teu programa. E é legal poder estar batendo esse papo depois de longos anos, um pouco distanciado fisicamente, mas de certa forma a memória e as ideias cresceram e evoluíram mais ou menos no mesmo sentido. Então acho que isso é uma coisa mais verdadeira e genuína. Verdade. Que legal. E hoje, além de fazer um agenciamento de atletas, né, que é lá nos Estados Unidos, o Edno também tem outras atividades aí, digamos, né, outras frentes que você atua, né, Edno? Eu queria que você falasse para a gente, primeiro, como é que funciona esse negócio de agenciamento, né, de atletas, que a gente tem uma impressão aqui no Brasil, eu não sei se é a mesma que é aí, né? Como é que funciona isso? Bom, a questão de agenciamento de atleta é uma coisa assim que no Brasil é ainda muito, mas muito mal vista. Por quê? Existe uma figura que ficou muito conhecida como empresário. Em realidade, este empresário, ele é o que nós temos na nossa estrutura como um especialista de negociar contratos. Para se agenciar uma carreira, você tem que ter um staff muito grande para poder fazer com que aquele produto, que no caso é um atleta, se torne um produto do mais alto valor agregado possível. Porque até então é aquela coisa, vamos supor, você tem teu netinho aí, a gente não sabe dos potenciais dele, ele começa a se destacar em alguma modalidade, pô, a primeira coisa, já um agente já fica ligado para saber o que ele está fazendo, onde ele está se destacando, como ele está se destacando. E aí tem uma coisa que é o processo interno aqui dentro, que você não consegue se tornar um atleta profissional sem cursar pelo menos 2 anos de faculdade. Houveram algumas exceções, que foi o caso do LeBron James, o caso do Kobe Bryant, e já saíram direto do colegial e foram para o profissional. Mas isso aí, assim, eles foram as exceções e depois já começaram a rever tudo e pararam com isso, porque senão muita gente ia começar a fazer da exceção uma regra. E com isso, no Brasil, você tem o cara que ele negocia como uma das partes, que inclusive é a parte que lhe interessa, que é o atleta, não tem conhecimento praticamente de nada, acaba sendo sempre quem menos ganha em todas as transações. É um negócio assim até meio paradoxal, mas é o que ocorre. Porque o cara, ao invés de ajudar o atleta, que é quem o alimenta, ele ainda faz acordo com o clube. Porque, na verdade, ele sabe que, como o atleta tem uma carreira curta, ele quer manter o relacionamento com o clube, então aí ele fica melhor do lado do clube, não tão bem com o atleta, porque depois ele pega outro atleta e ele vai levando sempre para o mesmo clube. Então isso é o que ocorre no Brasil, e aqui a gente não tem condições de fazer isso, até porque existe, só para você ter uma ideia, até um teto de comissionamento. Para você receber, você como agente, você tem um teto. E aí você tem que então estar criando várias outras circunstâncias
que possa incrementar o valor desse atleta para ele te trazer valor agregado. Porque se você consegue melhorar a imagem a qual ele é chamado para um evento publicitário, para gravar, seja para qualquer marca, então aí você tem uma participação daquele evento, daquela carga publicitária. Mas em cima do contrato você tem teto. Então, assim, é extremamente diferente. E no Brasil, o que é pior? Você tem a figura mais forte no futebol. Nas outras modalidades, você acaba nem tendo essa presença. Aí, pelo jeito, a coisa é mais regulamentada, é isso? Não burocratizada, mas regulamentada. Então, aqui, aliás, essa questão de regulamentação é um negócio muito interessante, que você tem isso para tudo. Você tem isso para tudo. Então, você tem desde agente até a questão de você ser um lobista. Então, você ser um lobista não é uma coisa pejorativa. É tua profissão, tua atividade profissional. Eu tenho relacionamentos aí depois você pode começar a discutir sobre a questão ética ou não, mas a atividade é regulamentada. Bastante interessante, porque a gente tem a noção mesmo que quando se fala em lobista já é uma coisa realmente de algum aproveitador, né, digamos assim, né? Sim. De tirar vantagem, né? Então, a gente ouve em filme, geralmente, essas coisas, e vê que essa atividade nos Estados Unidos ela é bastante legal, é comum. Por quê? Porque dá valor ao profissional que tem conexões, como você disse, né? Isso é importante pra caramba, né, cara? Bem legal, então, né? Que no mesmo caso, essa questão do agente, isso ocorre porque, às vezes, vamos supor, eu me lembro, né, sempre teve um talento com a questão de desenhos, esse tipo de coisa, você foi até fazer curso universitário de desenho industrial, se é isso, né? Então, quer dizer, de repente você não é um cara articulado o suficiente para tratar de negócio. Então, você precisa de uma figura que faça. Então, você vai compondo uma equipe, que é o que a gente faz aqui na agência. Então, tem uma equipe de advogados, né, para poder tratar de termos legais, principalmente aqui, que é um lugar um pouco complicado, porque cada estado tem uma jurisdição. Sim. E, por incrível que pareça, a lei federal, dependendo do estado, existe uma maneira de você estar questionando aquilo, ela não se sobrepõe de maneira suprema, não. Olha, que você está acontecendo isso no Brasil hoje, a gente está vendo aí, por exemplo, algumas diretrizes que vêm do governo federal, né, do executivo, sim, e os estados estão com mais autonomia. Teve até um decreto que saiu pelo Supremo Tribunal Federal, dando essa carta branca de autonomia, digamos assim, para o governo. De certa forma, eu acho bastante interessante, porque a responsabilidade não fica com uma pessoa só também, né, cara? E outra, tem as particularidades de cada comunidade, de cada estado, né? Exatamente. Eu acho positivo isso, Então, essa coisa é interessante, só que você precisa entender disso para que você não possa ser penalizado. Ok. E aqui dentro, por incrível que pareça, assim, no Brasil não me lembro e não conheço, né, embora acompanhe bastante coisa dentro do Brasil, até principalmente no cenário político também, mas aqui dentro dos Estados Unidos tem estados aqui que você pode dizer que são paraísos fiscais. Sério mesmo? O estado de Delaware, Wyoming, Nevada, tudo isso aqui são locais que você pode, entre aspas, chamar de fuga de divisa, só não é fuga porque é legalizado. Que louco, cara. Mas os índices de impostos são baixíssimos, então, ao mesmo tempo, você pode criar uma empresa que só não é chamada de offshore porque está dentro do próprio país. Sim. Mas você só tem um endereço, um código postal, não tem ninguém trabalhando lá, você emite suas coisas de lá, mas você está trabalhando em Nova York. E paga imposto.
e paga imposto referente ao que eles pedem lá, o percentual, que é lá embaixo, não o equivalente a Nova York. Entendi. Em São Paulo, na década de 90, eu vivia lá, a gente tinha uma empresa também, que era assim, né, eu e meu sócio, e a gente abriu ela numa outra cidade vizinha, que o custo era, de imposto era... Né, lá em Alphaville? Exatamente, isso, exatamente. Então a gente abria lá e operava na capital, né, tranquilamente. Exato. Bom, essas coisas sempre vão existir também, eu acho, né? Então, aí depende de cada nação também, como que ela define isso. Mas uma coisa está me levando para um papo que a gente até a gente se propôs a conversar nesse episódio, que é sobre o tema de responsabilidade, não é isso? Lembra disso? Exato. Né? A gente falar um pouco sobre esse assunto, que responsabilidade é uma coisa, então, hoje em dia, mais do que nada, né, que é a responsabilidade, por exemplo, da gente saber se comportar diante de uma pandemia, por exemplo, né, sem a necessidade de ser obrigado, né? Então, nesse sentido, assim, não sei se a gente chegou a conversar outro dia, eu conversei com outra pessoa, Ed, que, cara, vai de cada pessoa ter um senso crítico suficiente, né, para entender que determinada coisa pode fazer mal para uma outra pessoa, para ela mesma. Então começa a surgir a responsabilidade, né, junto com uma certa autonomia. Na verdade, eu acho que chega até num ponto de ser moral isso, né? Esse é o o cenário que eu enxergo sobre responsabilidade. Mas eu sei que eu estou falando com um cara expert pra caramba nesse assunto. E a sua opinião? Na verdade, eu não sou um expert. É que, assim, se você prestar atenção, você até citou aí uma coisa interessante. Mesmo trabalhando na agência, já tem pelo menos uns 15 anos que eu venho me dedicando a uma mudança de carreira que me exija um pouco menos fisicamente e pode explorar o máximo intelectualmente possível. E dentro disso, eu comecei a transitar em algumas áreas, até mesmo para poder chegar neste doutorado que eu pretendo concluir, mas está difícil, cada hora aparece um empecilho. Antes foi um pouco falta de grana, depois entrou agora o empecilho da pandemia, todo esse negócio aqui, mas vai acontecer. E por conta disso, eu tive que fazer... Esse doutorado é na área de... Física quântica. Pois é. Tem gente que acha que é coisa para maluco, tal, não sei o quê, mas na verdade não é bem isso. É que assim, né? Todo mundo cria, de um modo geral, todo mundo é assim algo meio absurdo, mas a grandíssima maioria das pessoas tem um mito de aversão à matemática. E tudo que se fala dessas coisas, então todo mundo já imagina cálculos absurdos e assim vai. Então fala assim, não quero ver esse negócio na minha frente, nem pintado. Mas não é bem isso. E até mesmo por ser a física quântica, eu tive que me dedicar um período para estudar filosofia. Porque aí eu consegui entender, por incrível que pareça, das ciências naturais, a física, ela é uma ciência filosófica que utiliza da matemática para expressar a compreensão filosófica que ela teve. Por quê? Como a gente vive num mundo, vamos chamar, racional, e que é instituído o método empírico, então você tem que trazer para a matemática para poder exemplificar aquilo que você pensou. E dentro disso, desse estudo com filosofia, uma série de coisas, eu passei a observar mais a questão da etimologia das palavras, que isso tem nos sido ocultado grandissimamente. E talvez seja aí o ponto em que nós nos perdemos na história para poder entender o que se espera daquilo. Porque se você você que é um cara que transita com pessoas dos mais variados níveis intelectuais e até mesmo social aí, porque são pessoas que estão trabalhando atividade tecnológica,
Se você fizer uma enquete numa sala, perguntar assim, na tua concepção, o que é responsabilidade, você vai ver que, infelizmente, não é... Mesmo que as pessoas falem com palavras diferentes, mas a compreensão do que deveria ser unânime. E isso não ocorre. E não ocorre por conta de um processo longo de... Eu não sei dizer estrangulamento, que vai cair na mesma coisa, que seria um assassinato da educação. Sim. E é por isso que nós não temos hoje este senso, porque aí você pode agregar outros elementos que faz com que você fuja disso. Então, por exemplo, se você pegar na etimologia da palavra responsabilidade, vem do latim responder. Ou seja, você está pronto para dar uma resposta. Ou seja, você sofreu algo e você vai responder aquilo, só que com compromisso. Até o ponto de muitas pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos, que eles têm um dom, que eu não sei se isso é dom ou se é maldade mesmo, de pegar as coisas e dar uma acochambrada para poder satisfazer determinados interesses. Então, eles pegaram a palavra e simplesmente dividiram e falaram que é a sua habilidade de resposta, por isso que é responsibility aqui, mas, de um modo geral, não é bem isso, não. Mas é o seu compromisso em promover uma resposta a algo que foi provocado. Interessante. E se você soma isso com as influências que você sofre do meio constante, tem uma que acho que é a maior, que nos tira disso. Que você pega na parte ocidental do planeta, nós temos aí 70%, no Brasil especificamente, somos cristãos. Né, declaradamente 75%. E quando você pega na cultura cristã, sempre que se foi apregoado o cristianismo, o que era dito? Basta você se arrepender dos pecados que cometeu, aceite Jesus e tudo vai estar tranquilo. Isso não te ensina a ser responsável pelas suas atitudes. Chega no final, me arrependo, peço desculpa, está tudo certo, lavo minhas mãos. Exato. Então, quer dizer, fica meio complicado dentro de uma sociedade você construir essa questão de responsabilidade, até porque, para piorar a situação, talvez, não sei se são os métodos que também foram utilizados nas cruzadas, ou até mesmo oh, caramba, agora esqueci o nome. Logo depois das cruzadas tiveram a Inquisição, que tinha torturas absurdas, esse tipo de coisa. E se você pegar, nós sempre tivemos, de acordo com o que nos é relatado, uma ideia de crime e punição. Sim. E dentro desse crime e punição, então, por isso, então, você vê que as pessoas fogem da responsabilidade, por quê? Talvez em culto, já no seu íntimo ou no subconsciente, aquela coisa, se eu for responsabilizado, o custo é muito caro, então as pessoas tentam fugir disso a qualquer preço. Então você vai ter muita dificuldade das pessoas falarem assim, errei nesse ponto, onde eu posso corrigir, de que forma eu posso reparar isso, qual que é o tempo que eu tenho para poder fazer isso nós temos na nossa sociedade de um modo geral. É verdade. E é bem isso mesmo, porque é o medo, então, né? De certa forma, isso é justamente o medo de você ser penalizado por alguma coisa, então. Exatamente, porque assim, se na verdade a ideia não fosse passada como uma penalidade, o cumprimento severo de algo, você não temeria em falar, olha, fui eu quem fiz, que fui eu quem cometeu o erro. Exato. Agora, como a gente teme extremamente as consequências daquilo, por quê?
Aí vem uma série de fatores que envolve isso também, porque se você prestar bem atenção, existem alguns elementos, não são muitos, são 3 elementos, que você controla a mente humana. A principal é o medo. A outra é a vaidade. E a terceira é justamente nesse caso, a culpa. Que quando você institui a culpa, o medo está implementado. Então, por conta disso, você consegue manipular todo mundo muito fácil. Nossa, é verdade. E aí eu vejo uma coisa que eu sempre questiono, é aquele papo de você pagar um crime que você não cometeu, por exemplo. Né? Sim. Aí existe uma lei que você não pode andar com o teu carro a X km por hora, porque você é penalizado. Né? Então aí você, sem cometer nada. Né? Então eu sempre penso o seguinte, falo, poxa, são tantas leis, né, que transferem a responsabilidade, na verdade. Né? Isso transfere, fala, a responsabilidade não é minha. E se o sujeito está andando numa via lá que está escrito 40 km por hora, ele está andando a 40 km por hora, respeitando, e atravessa uma pessoa na frente e ele atropela a pessoa, ele vai falar, não, cara, eu estava certo, desculpa, eu estava a 40 km por hora, quem estava errado é a pessoa. Então tira dele um senso de respeito à vida, por exemplo, né, que ele deveria ter. Então, só que aí a gente entra já num debate mais filosófico, por quê? Existe a questão do respeito quanto a um elemento moral, que é o que moral é o que constitui a ética, porque a ética, na verdade, é o estudo dos elementos morais. E você tem uma outra questão, que é um pacto social, que são os acordos que você faz para poder que aquela sociedade viva num ambiente o menos desgastável possível. Então é por isso que dentro do processo de lei, que não deixa de ser um pacto social, você tem essa coisa de, eu estava dentro da minha razão, então por isso eu não infringi nada, e essa responsabilidade eu não posso ter. Sim. Mas se você prestar bem atenção nos meandros da justiça, quando ocorre, principalmente no Código Penal, ocorre uma situação como essa, e vamos supor que essa pessoa atropelada venha a óbito. Existe um processo legal, porque aconteceu um acidente, tal, esse tipo de coisa, e você vai ser julgado por um homicídio culposo. Sim. Sem a intenção de matar. Sem intenção. E aí você, nessa circunstância, pode se eximir, dependendo da gravidade. Agora, se você estava dentro das normas todas que são pedidas de acordo com a regra de trânsito, esse indivíduo cruzou a rua, tal, não sei o quê, você só responde, mas isso não vai te acontecer nada. Então, é isso que eu estou dizendo. E uma outra coisa, também eu li uma notícia uma vez bastante legal, que na Suécia, se eu não me engano, eles fizeram, ao invés de penalizar os caras que ultrapassavam a velocidade, isso falando em trânsito, né? Eles começaram a premiar quem ficasse no limite, por exemplo. Então, eles inverteram o negócio. Sim, porque assim, se você pegar a obra mais lida do Dostoiévski, é Crime and Punishment, ou seria Crime e Punição. Se ao invés de você compensar, porque, ou melhor dizendo, ao invés de você penalizar o infrator, você beneficiar o benfeitor, você estimula as pessoas àquela prática. E quando você, dali a um determinado tempo, porque quando você persiste com uma atitude, aquilo se torna um padrão. Sim. E acontece o inverso, aparentemente. Exatamente. É muito mais fácil você criar uma regra, que é a lei, e falar, cara, se não cumprir, você vai ser penalizado, acabou. Então, muita gente, como você disse aí, me lembra várias coisas aqui, me vem várias coisas em mente, que a pessoa prefere não fazer determinada coisa, mesmo que seja boa, para não transgredir a lei e ser penalizado.
Então, de repente, ela poderia ter feito alguma coisa boa, né, ali, numa situação adversa, fala, poxa, se eu tivesse feito aquilo, ia melhorar determinada situação. Não vou fazer porque a lei não vai estar do meu lado, então eu vou ser penalizado, né? E tem um estudo, Edno, um estudo não, é um programa bacana, não sei se eu te passei o link, e vocês que estão nos ouvindo aí também, se vocês tiverem oportunidade, vale a pena, chama 100 Humanos, 100, número 100 Humanos. É uma série americana, que eles fazem diversas dinâmicas, né, diversas experiências com essas 100 pessoas. Né? E uma das coisas lá, que me lembrou agora, né, que na verdade tem a ver com gamificação, que foi o seguinte: pegaram duas turmas, falaram para fazer a mesma coisa lá, uma atividade qualquer lá, sei lá, montar um joguinho, montar um joguinho e uma falava assim, cara, você tem 60 minutos, se não montar e tal, vocês vão se penalizar. E o outro falando, não, cara, fica à vontade aqui, vocês vão ganhar aí, quem montar um negócio mais criativo, sei lá, mais bonito, vai ganhar X. E, obviamente, deu certo para a turma que foi estimulada a usar a criatividade e não aquele que foi penalizado. Eu não sei se você chegou a assistir essa série aí, esse episódio. Não cheguei não, mas vou fazer isso já. Cara, 100 Humanos, né? O número 100 Humanos. Então tá na Netflix, se não me engano, ou na Prime, lá da Amazon. Então, que leva, né, a ver alguma inversão das coisas nesse sentido. Porque eu penso assim, né, posso estar enganado, mas é um pensamento particular. E vocês estão nos ouvindo também, saibam aí que é bem do Cássio. Né? Eu penso que quanto mais leis você coloca para uma pessoa, quanto mais você diz para ela o que é certo e o que é errado, é óbvio que não tudo, né? Tem coisas em comunidade, no coletivo, que tem que ser respeitado, não tem dúvida nenhuma, né? Senão viraria um negócio cada um fazendo o que entende. Mas estimular essa pessoa a ela ter um senso de moral, né? De definir, através da responsabilidade, falar, como você disse, bem colocado, a resposta que você vai dar sem atingir o outro, o teu senso mesmo, né? Eu sei que é difícil, isso de repente é uma utopia, mas estimular a pessoa nesse sentido, falar, cara, isso é uma responsabilidade sua. Por exemplo, se eu estou lá, eu tomei uma cerveja e dirigi, e, cara, e não aconteceu nada, aí o cara pegou, pronto, você vai ser culpado porque é um crime que você pode cometer. Eu falo, pô, cara, mas não cometi. Então, não interessa, você vai pagar uma multa, vai ser penalizado, porque você, né, para tentar te condicionar no beber, etc. E tal. Agora, se eu estou bêbado ou não até, e sair, atropelei alguém, ou bati, seja lá o que for, ferir um terceiro, cara, que eu seja penalizado adequadamente. Aí sim, sabe, independente de qualquer coisa, falar, cara, agora tu vai perder a carteira. Aí uma pena severa, porque você, talvez, eu sou dessa opinião, né? Então eu procuro, isso, como eu estou dizendo a todos vocês que estão nos ouvindo aí, eu procuro sempre tentar entender isso, para não poder, né, ferir o terceiro, ter esse senso. Então, dentro do que você acabou de colocar, são coisas que, para o momento em que nós no mundo estamos vivendo, soa como absurdo e que isso não vai resolver. Até porque o nosso histórico de civilização, seja ela qual for, seja dos sumérios, seja dos babilônicos, seja dos fenícios, seja dos egípcios, seja dos assírios, seja nada dos positivo. Não, a estrutura é a mesma. A única coisa que muda um pouco é a característica das barbáries, mas a estrutura é a mesma. Então, é difícil você construir numa sociedade onde você tem indivíduos já predispostos naturalmente a ser contraventores. E educar é um processo longo, cujo você não tem a certeza do resultado final. Vide o que você faz com teus filhos
dentro de uma estrutura onde você procura transmitir os valores de acordo com aquilo que você entende, interpreta, vive, recebeu, e você transmite. Agora, se ele vai, daí, um determinado período, utilizar o que você passou, já foge do teu alcance. Sim. Então, quer dizer, como é que você estimula as pessoas a entenderem? Então, é um processo muito demorado. E nós vivemos um caos consciencial de que está todo mundo tão de saco cheio com tanta coisa que você quer o resultado agora. E se for necessário para ter esse resultado agora, faça o que for necessário. Atropele tudo. Tudo, direito o que tiver que for, porque eu estou de saco cheio. E não é esse um processo que se constrói uma sociedade, no caso eu falo sociedade humana, Exato. como um todo, de bem, porque assim, é a mesma coisa, como é que você quer levantar uma pauta sobre meio ambiente, se você tem membro da sociedade que joga um filho próprio no lixo? Como é que o cara vai, se ele não pensa num outro ser humano semelhante a ele vai pensar numa árvore, num bicho? Exatamente. Cara, é a gente querer ser idiota. E agora, mas essa... Não, então você tem que entender esses casos. Então você tem um perfil educador, que aí educar vem do latim também, educere, que é extrair, trazer para fora os teus potenciais. E dentro desses potenciais a gente vai ver aquilo que é, como diria o próprio Sócrates, se dentro dos teus valores, o que você expressa, existir bondade, utilidade e verdade, isso deve ser transmitido. Quando se não tiver nada disso, filho, aborta. Tchau e benção. Exato, aborta. Verdade. Então, quer dizer, nós não temos... Um princípio, assim, simples, né? Na teoria. Em teoria. Então, para nossa sociedade subvertida, isso seria utópico. Utópico total. Você estava falando disso daí também. Eu queria que você até comentasse um pouco, né, que você começou a explicar sobre física quântica e a gente acabou, né, invertendo, saindo aqui, voltando aí. Mas realmente tem muita gente, acho que vale a pena você dar uma esclarecida, porque tem muita gente que associa realmente aquilo que você falou, a matemática, número, fala, cara, não estou afim disso daí, né? Inclusive agora estou falando em computação quântica, então é tudo número, a gente já imagina número pra caramba, né? Dá uma explanação pra gente, Edno, assim, sobre física quântica, cara. Cara, se eu falar para você o quão ridículo é essa classificação de quântico, você vai ficar assim, falando, que bosta é essa, e todo mundo causando um terrorismo desgraçado. Primeiro, o termo é latino quantum, que quer dizer quantidade ou um pacote. Para quem é da área de tecnologia, você falar em pacote, para ele é extremamente tranquilo. Só que é um pacote de luminosidade. E o que é a luz em si? Hoje a gente chama de fóton, não chama mais de quantum. Mas a luz em si é vibração. Em sendo vibração, é energia. Então, o que é quantum? Física quântica, é o estudo da energia. Só isso. Okay. E aí, considerando, então, só para a gente até ir mais fundo, considerando que o ar também, então, faz parte disso, né? Porque são moléculas. Tudo. Porque, na verdade, é o seguinte... Aí você falou de moléculas, mas para você chegar no estado de molécula, você vai ter que subdividir essa molécula em átomo. E Sim. Dentro do átomo você também vai subdividir, que você vai ver que existe mais um mundaréu de outras coisas. Sim. Vai conseguir chegar ao spin. Aí você vai chegar em outras coisas que você não tem mais explicação. E aí então se chama de, ou convenciona-se, energia. Porque aí fica mais fácil. Sim. É igual você ir no médico, ele não sabe o que você tem, ele fala, isso é estresse. Ou qualquer coisa ele fala, é uma virose. Mas ele não pode deixar você sair de lá sem te dar uma resposta. Verdade. Isso é por aí mesmo. Cara, então é simplesmente energia. E se for nesse sentido, tá tudo conectado.
Exatamente. Até porque, por exemplo, quando você fala dessa questão de conexão energética, o que se conseguiu ainda observar? Que a energia se manifesta em padrões. Ora, esse padrão se apresenta num formato de onda, ora, ele se apresenta em formato de partícula. Aí você fala assim, mas como assim? Ou seja, por que fala de computadores quânticos? Porque eles trabalham com probabilidade e possibilidades. Ou seja, qual é o range de possibilidades que eu tenho? Tenho todos esses. Agora, o que realmente vai ser? Aí ele fala, isso é um colapso de onda. E aí é o que a gente chama de realidade. Ou de matéria em si. Caramba! Você sabe que me remeteu a outra série também fabulosa, que fica a dica para todo mundo aí, que é o On Stranger Rock, né? Uma Rocha Estranha, que é fabuloso, até o Will Smith que apresenta aí, que é a visão de 7 astronautas, se não me engano são 7 astronautas, sobre esse planeta, tudo que acontece nesse planeta. Cara, e é um negócio assim absurdo, né? Porque teve um lá que falou, cara, ali tudo é misturado, é tudo junto e misturado, né? Morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Então fica um conceito de um negócio, de uma vida única, vai, né? Assim, mas se você pegar, a gente teve a oportunidade de estar batendo um papo com o teu pessoal lá e apresentando essa questão energética, ou seja, você dado como morto, você ainda pulsa a 25 Hz de frequência. Ah, é? É. Cara, você está vivo, pô. Não, o corpo está morto. Eu entendi. A energia. Existe uma energia pulsante de 25 Hz. E aí aquele negócio, o que você realmente é? Você já começa, e é por pirar, isso... aí você começa a pirar. Não, então, mas se você prestar bem atenção, o porquê que as pessoas... Aí já começa um outro negócio. Por que as pessoas têm tanta fobia da matemática? E se você pegar este viés, por que a física quântica vem para esses cálculos malucos, que realmente tem alguns cálculos, mas assim, na verdade é só você interpretar conceito, aquela coisa, poxa, eu quero calcular a velocidade média. Então você precisa entender o conceito, qual que é a velocidade inicial, qual que é a velocidade final, em cima disso, tal, não sei o quê. Quando você entende o conceito, fica simples. Sim, aí você converte isso em número, pronto, resolveu o problema. A mesma coisa no princípio quântico. Você precisa estabelecer algo, entender aquilo, e aí então você vai expressar numericamente falando. Mas se você começar a trazer os conceitos da física quântica à tona, aí as religiões vão entrar com processo no STF acusando de assassinato de reputação. Porque tudo que ela passou para você, você vai acabar aniquilando. Cara, então, assim, é um negócio que a gente precisa observar um pouco melhor. Eu acho que sim, porque eu ouvia falar isso mesmo muito tempo atrás, pensava que era coisa de viagem de maluco, né, meu? Falava assim, pô, essa energia cósmica, sabe aquelas coisas, né, cara? Pô, e a palavra é essa mesmo, é energia, né? As coincidências também que acontecem. Você fala, puta coincidência, que de repente tem alguma coisa interligada ali, né, cara? Tem alguma coisa conectada, né, velho? É isso que eu tô enxergando esse quadro, né? Então, mas é exatamente isso, porque, por exemplo, vamos dizer assim que a partir dos anos 90, tivemos aí algumas coisas que contribuíram para isso. Primeiro, né, no mundo de um modo geral, houve-se uma popularização maior da questão tecnológica. Porque antes isso sempre foi privacidade e exclusividade de setores, como setores militares, estratégicos, de guerra, tal, todo esse tipo de coisa. Então você não tinha, nem tanto que você pega assim,
quando surgiu a internet para os Estados Unidos? Na década de 60. Quando que ela foi popularizada? Na década de 90. Isso aí. Então, não sei se todo mundo é familiar a isso. E quando você tem isso, você também tem já o começo de uma mudança de geração, embora o pessoal adora classificar, né, que é classificação Z, alfa, Z, beta, teta, o raio que o parta. Então você começa a já ver que tem uma geração, que no caso a nossa, é uma geração transitória, que viveu mais parte no analógico e passou a ter que aprender a lidar com o digital. E tem a geração que já nasceu com a questão digital. E aí você tem, dentro daqueles que já nasceram na geração digital, aí as suas variações, que se você pegar uma criança que nasceu no ano 2000, ela é diferente de quem nasceu da década de 90. E quem nasceu a partir de 2010 já tem outra programação completamente diferente de quem nasceu 10 anos antes, dentro do mesmo período. Então, pode falar. Não, conclui. Então, quando você pega essas mudanças, você pode ver que você teve um incremento gigantesco, tecnologicamente falando, e isso possibilitou entendimento de coisas que para a nossa geração parecia ser surreal. Para eles é uma coisa tranquila. Então, você vai dar aula para uma pessoa, você vai falar de circuito, mas não de circuito fechado de um processador ou eletrônico. Você vai falar de circuito de comunicação, que é o quê? Você olha para aquilo ali, não tem nada ali. Você pega uma antena aqui, se comunicando com outra antena a trocentos quilômetros de distância, como que isso funciona? Ah, não, mas já tinha as ondas de rádio. Ah, tinha, micro-ondas, tal, esse tipo de coisa, mas se aperfeiçoou isso. Só que quem entendia daquilo? Eram pouquíssimos. Hoje, a grande massa tem condição de entender isso, ou pelo menos boa parte da população tem condição de entender, porque todo mundo, de certa forma, tem um celular. E se você, então, começa a explicar esses princípios quânticos, fazendo uma analogia, assim, bem simples e objetiva, utilizando esses elementos do cotidiano, as pessoas vão entender perfeitamente. Entende facilmente. Então, cara, eu até vejo da seguinte forma isso. É uma evolução positiva, de repente. Porque se você consegue enxergar, né, e entender, de repente, um monte de coisas como isso, né, o papo da energia que a gente está falando, talvez possa ser uma melhora, né, o ser humano entendendo isso, enxergando isso, saindo aí do obscurantismo, né, gigantesco que a gente viveu, né? As igrejas vão nos processar aí e tal, mas, né, deixa. Mas é isso, né, cara? Uma nova ideia do mundo, né? Uma outra visão do mundo que se vive, né? Por isso que eu vejo até positivo. Não, mas se a gente pegar também na etimologia da palavra evoluir, ela vem do quê? Melhora. Ela significa melhora. Embora você utilize os seus substantivos para poder classificar, então, por exemplo, um grupo fez uma determinada evolução. Ah, então ele pode ter feito uma evolução ali que seria uma manobra. Isso é uma evolução. Entendi. Eu pensava até me corrigindo, pelo seguinte, eu pensava que uma evolução pudesse não ser sempre para melhoras, né? Eu não fui atrás da etimologia, né? Como você fez. E é isso, né? Então, quer dizer, se você não evolui, você estagnou. Okay. E se você evoluiu, você aprimorou. Simples. Okay. Então, quer dizer, se você consegue entender, porque assim, isso que você colocou é um negócio fundamental em muitas rodas de discussão de quânticos, que é justamente isso. O mundo não mudou grandes coisas do que a gente conhece. Só que quando você passa a entender esses princípios, a tua percepção de mundo é que muda por completo. Entendi. Então, a forma como você vê o mundo passa a ser completamente diferente. Então, onde você achava que aquilo era um caos, você começa a ver, poxa, não, isso aí é só um mecanismo
para um processo de aprimoramento, para se chegar a algo. Legal. E assim vai com várias outras coisas, como, por exemplo, a gente fala muito, né, nesse período de pandemia, onde um fica acusando o outro, você que foi o responsável, você que fez isso, você que lançou essa porcaria e tal, que não sei o quê, qual a resposta que é dada para isso, que se gera um caos tremendo. Mas se a gente começar a observar, o que a gente consegue trazer dessa situação? Tivemos um período, vamos dizer, o início de pandemia, tivemos um discurso muito mais altruísta. Depois ele foi se perdendo, e já caiu bastante. Mas ele já deu indícios de que a gente, se quiser, a gente pode. Basta querer. E isso é uma coisa que demora tempo para ir amadurecendo, por quê? Dentro de nós, por que a gente tem medo? A gente é egoísta. Só por isso. Se a gente não fosse egoísta, a gente não tinha medo. Explica isso aí. Ué, o que é o egoísmo? É a busca de tudo para si. O medo é a face mais imediata dessa manifestação. E o que você faz? Então, tá bom, eu preciso me proteger. E o que é me proteger? Eu. E depois, o meu. E depois disso, se sobrar, beleza. Sobrou um bocadinho, tudo bem, eu vou ajudar ali. Exatamente. Então, quer dizer, eu não vejo o espectro como um todo, onde eu estou inserido. Que é a mesma coisa eu falar assim, Cássio, vamos fazer um exercício aqui. Vamos reunir 50 pessoas, vamos nos encapsular com uma redoma. E dentro dela a gente pode estabelecer que a gente só vai ficar com água até a cintura. Ok, então vamos vazio, somos colocados dentro de uma determinada faixa no oceano. Cada um de nós está vivendo o seu num todo, que é o oceano. Sim. A gente não consegue entender isso saindo só da analogia. Quando você sai da analogia, isso, por incrível que pareça, parece ter um bloqueio. Pô, para eu viver bem, o meu vizinho, o meu semelhante, ele tem que estar bem. Porque se ele não estiver bem, eu estou sofrendo algum tipo de problema. Hoje, no estágio em que encontra a sociedade de modo geral, a resposta... Então, por isso que você fala assim, pô, desse comportamento, pô, o cara já está numa situação extrema, então ele vai agredir. É como um animal acuado. Você vai reagir de qualquer forma. Você não vai ter nenhum tipo de razão. Você vai reagir simplesmente. Por instinto, por impulso, o nome que quiser dar. Então é isso que, se a gente começar, mas para isso você precisa desenvolver a consciência. Só que a consciência atual está daquela. Não, se esse indivíduo age desse jeito, elimina-o. Exato. Aí... Cara, ó, pois é. Ed, eu acho bastante legal isso que você falou, cara. Eu até queria que você desse uma dica para as pessoas. Tem gente que não sabe nem o significado da palavra altruísmo, sabe? Não tem nem ideia do que é isso, né? E dá uma dica para as pessoas aí, em geral. Até eu vou também utilizar isso com as pessoas que eu conheço para falar, cara, aplica um pouco isso na tua vida, quem sabe melhora, né? Ou pelo menos entenda esse conceito, né? Porque eu acho muito interessante, né? Que dica que você dá, então, para as pessoas tenderem mais para esse lado do altruísmo? O que você sugere? Cara, o primeiro exercício é começar a compreender o que cada um de nós é, ou seja, o que realmente somos e o que a gente faz. Porque se você prestar bem atenção,
trazendo uma analogia. Quando você passa por um processo educacional, você, na verdade, está sendo forjado como um dente de uma engrenagem que já está em funcionamento. A única coisa é que você vai ser ou não aproveitado por aquela engrenagem, que é que a gente pode chamar de sistema ou qualquer coisa, e dali então você se encaminha e vai fazer parte daquela roda por algum tempo, girando ali e exercendo uma função, que é o quê? Então você fala assim, poxa, entrei no sistema educacional porque eu sei que eu tenho uma função que eu vou contribuir dessa forma, assim, 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 sendo médico, sendo advogado, tal, não sei o quê, mas eu mantenho um sistema e uma estrutura. Partindo do aspecto humano, nós não temos essa visão de que nós aqui, cada um, fazemos parte de uma grande engrenagem que não se resume ao planeta Terra. E aí começa o nego falar, pô, já começou a viajar de novo na maionese. Só que assim, você tem que trazer dados. Dentro do universo observável que a gente conseguiu através de tecnologia, são mais de 3 trilhões de galáxias existentes. Aí o negócio fica louco. Não, então, aí você começa. Dentro desses trilhões de galáxias, no universo observável. Isso não estou dizendo. E você já viu que os caras já começaram a lançar aí a ideia de universos paralelos. Exato. Então você já começa a ver para onde o trem vai, se realmente ele descarrilar. Dentro, então, desse observável, esses 3 trilhões de galáxias, cada galáxia tem aproximadamente em torno de 200 a 250 bilhões de sóis. Cada galáxia. Nossa. Cada sol, isso porque você ainda tem sistemas binários, mas vamos pôr aí que cada sol, por isso você leva então a média, porque cada sol ou cada estrela carrega pendurado em si, em média, 7 planetinhas. Nossa, que negócio gigante. E nós achamos que nós somos o Ório, o último. Bacana. A cocada, então, né? A última cocada. Exatamente. Então a gente quer achar que faz bomba nuclear, que explode e tal, não sei o quê. A gente não sabe o que está aí para fora. Se o que acontece, o exemplo mais esdrúxulo que eu uso é uma unha sua encravada no pé direito, não zoa o teu corpo inteiro? Exatamente. Então, quem garante que a merda que a gente faz aqui nesse cantinho da Via Láctea chamada Terra não faz um regaço só nesse braço da Via Láctea? Que massa! Que analogia fantástica essa, cara. Tá me ouvindo? Eu dou. Fantástico, cara. Fantástico essa colocação. Eu imagino que é uma coisa que eu sempre faço, que tem uma imagem bacana, vocês estão ouvindo aí também, que podem acessar, que é de um, eu não sei quem fez, como fez, etc., se foi o Google e tal, eles filmaram uma pessoa no jardim da casa dela, lá deitadinha, e foram afastando a câmera, sair do sistema solar, sair na Via Láctea, não sei o que, para ter noção do tão pequeno que a gente é, né? Aquela coisa tão... Chega a ser insignificante, é terrível essa palavra, né? Porque agora, casado com isso que você falou, pô, insignificante não. Se a gente está lá, pequeno daquele jeito, pode causar uma dor gigantesca dessa, faça a coisa certa, né? Aí, né? Faz a coisa certa, pô. Exatamente. Mas aí, se você conseguir entender que dentro dessa imensidão, nós podemos ser, ainda que um pedaço encravado da unha, mas a gente faz parte daquele organismo chamado universo. Boa. E dentro desse organismo, é aquela coisa, um vírus que você nem consegue enxergar, não faz um puta regaço? Exatamente. E ele faz parte de tudo isso também. Ah, mas é Deus castigando. Porra, para com isso. Cara, genial. Edno, velho, como é gostoso bater um papo assim, a gente nem viu, ó, quase uma hora já de bate-papo. Eu sei que
tem bastante coisa para a gente falar, cara. Você, principalmente, contribuir, colaborar com suas experiências, conhecimento. Mas vamos deixar por aqui esse primeiro episódio, se você permitir. Mas a gente faz então aí, um dia você convoca, todo o pessoal faz um podcast convocando aí, a gente faz um grande bate-papo online aí, as pessoas podem perguntar, porque assim, o que eu não sei, eu posso perguntar e de repente até consigo trazer algumas pessoas aqui, tem uns amigos aí, astrofísicos, tal, não sei o que podem contribuir com mais informações que eu também não sei, né? Não, mas já vou fazer uma proposta para ti. Já fala com seus amigos e vamos fazer um bate-papo, sim, cara. Tranquilo. Porque aquele que nós fizemos anteriormente, que foi uma gravação, não foi gravação, na verdade, foi online, cara, o pessoal ficou altamente impactado. Foi muito positivo, foi muito bacana, né? Até hoje estou falando, cadê aquele teu amigo lá, cara? Cadê aquele teu amigo? Porque realmente foi bom, então ele está proliferando, né? As pessoas estão comentando muito a respeito daquele bate-papo lá. Então a gente pode, de repente, como não foi possível gravar, parece que teve um problema, que até a plataforma que a gente usou não era legal, o que a gente pode fazer? Combinar e fazer novamente, se essas pessoas que participaram não se importarem em participar também, embora a gente faça um repeteco, mas pelo menos para ampliar isso, porque, no meu entender, o que você está fazendo, talvez as pessoas possam não achar, até mesmo você, de repente, fala, pô, o negócio é tão simples, porque eu estou num horário agora que é o almoço, como você tinha mencionado para mim, né? Existem pessoas trabalhando na tua casa, é o horário de almoço deles, então eu estou fazendo um trabalho, é relax, de repente você não... Pô, mas a importância que isso tem e que isso leva para que outros possam estar também trilhando nessa jornada que a gente tem perante o universo, é um negócio muito show, cara. Você tem que estar extremamente parabéns. Não, você faz pelo dinamismo. Puta, genial, Edno. Cara, a proposta está feita, já pode articular. Eu vou ver os canais aqui, as pessoas também, as conexões, para a gente poder transformar isso num negócio mais volumoso, né? mais amplo, que é mais legal ainda, né? Então, mas, por exemplo, o mais interessante é esse movimento orgânico. Exato. Então, quer dizer, porque assim, o movimento orgânico, ele é de real interesse. Exatamente. E, inclusive, eu faço essa pergunta todas as vezes que a gente chega para conversar com um potencial atleta. A primeira pergunta eu falo assim, amigo, você quer ser atleta ou você quer viver a vida de que um atleta bem-sucedido alcançou? Porque se ele quiser só viver a vida que o atleta alcançou, então você não serve para ser atleta. Porque o caminho para você chegar lá é duro e você vai ter que ralar para caramba. Você está disposto? Exatamente. Bem diferente também dos outros, né? Exatamente. Então você ficar impulsionando que isso, olha, fulano não melhora, ele fala, não, as coisas vão de maneira orgânica, vão se estabelecendo, poxa, legal, pô, isso é interessante. Porque assim, tem muita coisa que a gente pode e deve compartilhar, que também é outro negócio que mostra o nosso egoísmo. Porque quem retém informação ou determinada informação, ele tem poder. Exatamente. Então, quem tem poder fica sempre no estado máximo de alerta para não ser surpreendido, para não perder o poder. Então, é o medo tá ali imperando e assim vai. Cara, genial. Bom, nós vamos encerrar agora, Edno. Quero agradecer bastante você dedicar também esse tempo. Isso é altruísmo, viu, pessoal? Então, o cara está compartilhando aqui conhecimento, experiências da vida dele, e eu tenho certeza que a gente vai bater um outro papo, vai fazer uma segunda gravação, um outro podcast com outros assuntos, Edno. Agradeço imensamente e a palavra está contigo. Eu que agradeço imensamente, e tanto a você, principalmente, porque, né, como você mesmo retratou, talvez são poucas as pessoas que conversam com você por essa interface, que eu já tive a oportunidade de assistir várias, que tenha conseguido conhecer o seu Murilo, a dona Nidelce, a Adriana, o César, viu nascer o Henrico, viu nascer a Rafaela.
Então, assim, existe muita história nesse percurso aí. Nós estamos falando de quase 50 anos de trajetória aí. Então, quer dizer, para mim é extremamente gratificante estar podendo participar disso contigo, porque eu sempre te vi nessa condição. E hoje eu consigo, pelo menos, poder partilhar de igual para igual o que eu já admirava, né? Embora você tenha alguns anos, só um pouco mais do que eu, mas eu já admirava, falar, pô, esse é o caminho que eu tenho que seguir. E agora a gente está conseguindo, pelo menos, dar a mão um para o outro e falar assim, bom, agora a gente consegue caminhar junto, dando os mesmos passos. E vamos embora, cara. Cara, genial. O Ed não se referia à minha família, pessoal, vocês que estão ouvindo aí. Agora eu vou ficar simplesmente insuportável depois desse elogio que você fez, então. É de novo, um abraço. Um abração. Pessoal, muito obrigado por vocês ouvirem mais esse podcast e em breve teremos outros. Eu sou o Cássio Bettini, compartilhando sempre assuntos aqui muito interessantes que a gente gosta e gosta demais. Até a próxima, pessoal. Valeu!